Alimento Diário, série Nossa Missão, a Edificação do Corpo de Cristo. Volume 1, Deus escolheu você. Autor Pedro Dong. Semana 3, tema A Bênção do Pai, Escolha e Predestinação. Leitura bíblica desta segunda-feira. Provérbios capítulo 20, versículo 27. Isaías capítulo 57, versículo 15. E Efésios capítulo 1, versículo 3. Porção para ler com oração. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. As bênçãos de Deus na dimensão espiritual. O tema desta semana é a bênção do Pai, escolha e predestinação. Deus criou o homem para que ele pudesse ter acesso às bênçãos celestiais. O desejo de Deus era abençoar o homem, por isso o criou com um espírito proveniente de seu sopro. Perceberemos assim que Deus é a origem do homem e que as bênçãos que ele quer dar ao homem não são terrenais, mas celestiais. Ainda veremos que as bênçãos do Pai se referem à sua escolha e predestinação, e não provém de obras, mas da fé, segundo a presciência de Deus. O livro de Efésios começa dizendo que Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos. Leiamos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A palavra bendito em grego significa bendizer, falar bem, abençoar, louvar. No propósito eterno de Deus, o principal beneficiário é o homem, e esse propósito é segundo o seu beneplácito. A expressão beneplácito aqui significa prazer, satisfação, o desejo da vontade de Deus, o desejo de seu coração. Deus nos escolheu e nos predestinou. Ele enviou seu Filho para realizar nossa redenção por meio de seu sangue. Além disso, o Senhor enviou o Santo Espírito da promessa, permitindo assim que ouvíssemos a palavra da verdade, o Evangelho de nossa salvação, e nos selou com o Espírito Santo, que é o penhor de nossa herança. Tudo isso está no primeiro capítulo de Efésios. Qual o propósito de Deus ao realizar tudo isso? Por que Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual? Porque Ele está na dimensão espiritual celestial. Deus habita a eternidade, conforme relatado em Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus não está sujeito ao tempo e ao espaço como o homem, pois está em outra dimensão, na dimensão celestial. Quando Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente, conforme lemos em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Como vimos, a origem do homem é Deus. O Senhor soprou o fôlego de vida no boneco de barro, que se tornou alma vivente. A expressão fôlego de vida, em hebraico, é Neshama. Então, o espírito do homem veio do sopro de Deus, veio do Neshama, do Deus eterno. E o homem passou a ser alma vivente, isto é, ele fez cada um de nós com uma personalidade diferente, não todos iguais como robôs. Apesar de nossa individualidade, o Senhor quer fazer de nós um só corpo, o corpo de Cristo. Assim, todos estaremos debaixo de seu encabeçamento em harmonia e unidade. Em Provérbios, capítulo 20, versículo 27, lemos: O espírito do homem é a lâmpada do Senhor,
a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. A expressão espírito do homem utilizada aqui em hebraico é a mesma palavra Neshama, ou seja, fôlego de vida. Deus soprou o Neshama para dentro do homem, e esse fôlego de vida se tornou o espírito humano. Portanto, nossa origem é Deus, é o alto, a eternidade. A única coisa que pertence à terra é nosso corpo, feito do pó da terra. Querido ouvinte, Deus nos criou do pó da terra para viver na esfera terrena, mas nossa essência é celestial. Por isso, Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Aleluia! Uma pergunta: o que significa a palavra Neshama e o que tem a ver com o homem? Sugerimos como leitura de apoio, para melhor compreensão da mensagem desta semana, 2 livros de publicação da editora Árvore da Vida. O primeiro, O Maravilhoso Convite de Deus ao Homem, capítulo 6, de Pedro Dong. O segundo livro, Chamados, Escolhidos e Fiéis, capítulo 1, também de Pedro Dong.